Alegria recebermos a toda a igreja, os visitantes, que muito nos alegram nessa noite. Sintam-se à vontade, que o Espírito Santo de Deus ministre poderosamente ao seu coração. O João Vitor já estava aqui participando, nos ajudando. É uma alegria, que Deus abençoe ricamente. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 39. A ministração desta noite tem por título Uma Família Abençoada por Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 39. Assim diz a palavra de Deus. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Uma família abençoada por Deus. O Filho de Deus viveu em família, para que nós vivêssemos em família como filhos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, viveu, nasceu, cresceu numa família. E nós precisamos viver dentro da nossa família como verdadeiros filhos de Deus. Todos nós certamente desejamos muito ter uma família abençoada por Deus. Queremos estar num lar onde haja paz, comunhão, alegria, harmonia, que não haja briga, discussões, ofensas. Todos nós desejamos muito isso. E, certamente, nem todos tiveram a oportunidade de ter um lar assim. Mas você tem a oportunidade de hoje, de mudar a história a partir da sua geração, para que os seus filhos sejam abençoados e também seus netos. Porque a misericórdia de Deus, ela se estende de geração a geração. Então, Ele está pronto a mudar aquilo que, eventualmente, você não viveu dentro da sua casa ou da casa dos seus pais. Então, todos nós queremos estar numa família que haja respeito, amor, comunhão entre pais, filhos e irmãos. E nós sabemos, pela palavra de Deus, por muitos testemunhos, que a família feliz é aquela que é alicerçada nos princípios, nos valores e nos propósitos do reino de Deus para o lar, para a família.
E nós precisamos reconhecer que Deus é o Senhor da casa, Ele é quem edifica a família. O nosso esforço, sem a bênção, sem a graça de Deus, ele é vão. Mas quando nós trabalhamos alinhados ou aliados com o Senhor, o nosso esforço produz resultado dentro do nosso lar. A educação dos filhos, o relacionamento entre marido e mulher, tudo é abençoado. Porque o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, trabalha na mente, no coração, aprimorando os relacionamentos, mudando em nós, promovendo as mudanças que precisam acontecer para que o lar seja verdadeiramente edificado. E o que precisamos fazer, então, para desfrutarmos desse ambiente de paz, de bênção na nossa casa? Aqui nós temos alguns jovens, certamente daqui mais algum tempo poderão estar se casando, constituindo um lar. Então é natural que nessa idade, né, e nesse momento, venham os sonhos, os planos, os projetos, mas o que precisa fazer? O que cada um precisa realmente agir, como deve agir, para que o seu lar seja abençoado. Como devemos, então, nos comportar no cotidiano, para que Deus abençoe a nossa família? Porque sempre Deus vai esperar de nós uma atitude, como foi falado hoje na Escola Bíblica Dominical, muito interessante a lição dessa manhã, muito edificante. Então, como nós devemos agir? A família de Jesus, ela nos traz um grande exemplo, porque toda a história de Jesus, ela nos ensina muito, né? Não só no passado, quando foi o Messias prometido, mas no seu nascimento, no seu crescimento, como relatado nesse texto, e em todo o seu ministério. Sempre estamos aprendendo com o Mestre, com o Senhor Jesus, na maneira de viver, como a família se comportou, para que a nossa casa também seja abençoada. Então vamos caminhar um pouco, meditar um pouco dentro desse texto, extrair algumas lições que nós devemos aplicar à nossa vida pessoal, familiar, para que a bênção do Senhor alcance a nossa casa. Para que isso seja realidade, primeiro, é necessário que os pais sejam zelosos em cumprir a lei de Deus, a lei do Senhor. Não só cumprir, mas ensinar os filhos. E é muito bom ser filho, né? Os pais assumem toda a responsabilidade da casa. Depois que você casa, assume a responsabilidade do lar, aí é que você vai entender o papel do pai e da mãe. Então nós, pais, e vocês jovens, que em breve serão pais e mães, precisam ser zelosos em cumprir a lei do Senhor. E José e Maria, esse casal, tiveram todo o cuidado em cumprir a lei do Senhor. Todas as ordenanças conforme está escrito na lei. Observe que no versículo 39 fala sobre isso, que eles foram para Nazaré, depois que eles cumpriram, conforme a lei do Senhor. E o que exatamente eles cumpriram? Os versículos anteriores vão falar que os pais, ao 8º dia, circuncidaram Jesus, o menino Jesus, aquela criança, aquele bebê. Depois, ele foi levado ao templo e consagrado ao Senhor. Está nos versículos 21 e seguintes, aí do mesmo capítulo 2. E também, depois de ser levado e consagrado, os pais ofereceram um sacrifício. Como eram pobres, eles ofereceram 2 pombinhos, né, porque não tinha dinheiro para comprar ou trazer um cordeiro. Mas eles ofereceram um sacrifício, cumprindo a lei do Senhor. Então eles deram um exemplo. Eles foram cuidadosos em obedecer à lei do Senhor. E Jesus, na sua infância, como homem, ou seja, como carne, como enviado de Deus, que deixou o seu trono de glória e se fez homem como nós, ele foi criado e ensinado dentro desse ambiente, na sua casa, pelos seus pais. Porque a lei do Senhor, lá em Deuteronômio, dizia que os pais deveriam inculcar a lei do Senhor aos filhos, em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se.
era responsabilidade dos pais. Inculcar. O que é inculcar? É frisar com insistência, para gravar no espírito, gravar no íntimo da criança a lei de Deus. Então, os pais de Jesus assim o fizeram, e esse pequeno momento da vida de Jesus, relatado por Lucas, nos dá uma amostra disso, como os pais foram obedientes ao Senhor em ensinar os filhos a lei de Deus. Então, eles foram exemplo de obediência à lei do Senhor. Exemplo em cumprir o que está escrito na palavra e ensinar a Jesus dentro de casa, porque o ministério de Jesus só foi iniciar aproximadamente quando ele tinha 30 anos de idade. Pode observar que entre esse momento relatado por Lucas e depois quando Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia silencia, porque ele estava sendo ensinado em casa pelos pais. Qual o exemplo que nós estamos passando para os nossos filhos? Que nós estamos ensinando a eles? E todo ano José e Maria saíam de Nazaré e iam para Jerusalém. Amados, dá uma distância de aproximadamente 112 quilômetros. Não tinha a facilidade que tem hoje, você pegar um carro e em 1 hora você percorrer 100 quilômetros. Era uma peregrinação, uma jornada, caminhando naquelas estradas empoeiradas, para seguir até Jerusalém. Todo ano, os pais de Jesus faziam isso. E eles, como fala no versículo 41 que nós lemos, e a lei do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 23, diz que todo varão, ele deveria participar de 3 festas em Jerusalém, né, onde as festas eram celebradas: a festa da Páscoa, a festa da Páscoa, de Pentecostes, que eram 50 dias depois da festa da colheita, e da festa dos tabernáculos, quando eles habitavam em tendas feitas de ramos, relembrando que eles foram peregrinos lá quando saíram do Egito. Então, essas 3 festas, eles deveriam participar. E, obviamente, quem morava longe de Jerusalém tinha que fazer um esforço muito grande, caminhar, seguir com toda a caravana até chegar em Jerusalém para participar de pelo menos uma festa. E observe que o costume de José, segundo a lei do Senhor, era de participar da Páscoa. Certamente eles não conseguiam participar de todas as festas, dada a distância, a dificuldade de se locomover. E interessante também que essa jornada não era exigida das mulheres, era o varão que devia participar dessas festas. Mas observe o texto sagrado que nós lemos: Maria ia junto com José todo ano, seguindo essa distância toda. Assim eles demonstraram, por esse esforço, o zelo que eles tinham, a dedicação em cumprir a lei do Senhor. Muitas vezes nós temos tanta facilidade hoje, tanta facilidade, e as pessoas colocam tanta dificuldade para estar na presença do Senhor. Então veja que naquele tempo não era fácil, né? Além dos perigos da viagem, tinha que parar, descansar para poder seguir, calculando essa distância, mais ou menos o que um grupo de pessoas caminha por dia era de 3 a 4 dias para chegar em Jerusalém. Quanto tempo nós gastamos para chegar à igreja hoje? Poucos minutos, né? A gente está na casa do Senhor. Olha quanta facilidade nós temos hoje. Mas esse exemplo falou alto na vida de Jesus. E esse foi o maior legado que José e Maria deixaram a Jesus. E também aos demais filhos que José e Maria tiveram, como a Bíblia relata. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse foi o maior legado, o exemplo de obediência. E qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Bens, uma boa faculdade, um bom trabalho bem remunerado.
Qual é a nossa preocupação em deixar para os nossos filhos algo de valor? Meu pai sempre dizia: filho, nós somos de família humilde, nós não temos como deixar grandes coisas para vocês. Nem faculdade meu pai tinha condições de pagar para a gente, não existia essa facilidade que tem hoje. Mas ele dizia sempre: olha, o bem mais importante é você servir ao Senhor, é você adorar a Deus. As outras coisas Deus vai te acrescentando. Então nós devemos nos indagar hoje, o que nós estamos deixando? Muitos filhos dessa geração estão perdidos, desorientados, porque olham para os pais e não recebem um bom exemplo. Não recebem exemplo de temor, de obediência, de dedicação ao Senhor, de integridade. Qual é a mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos? As nossas atitudes em relação a Deus, o zelo ao Senhor. Qual a mensagem que está passando para os filhos? Deus realmente é importante para nós? Se queremos uma família abençoada, a atitude dos pais em relação aos filhos planta sementes que lançam raízes profundas, tornam homem e mulher de Deus, que ele vai crescer e não vai se desviar do caminho do Senhor. E essa palavra se cumpriu na minha vida, desde a infância, meu pai ensinando. E hoje eu estou aí de cabeça branca, mas servindo ao Senhor, graças ao exemplo do meu pai. Quantas vezes nós saíamos caminhando à noite, lá em Ceilândia, no escuro, sem carro, sem bicicleta, sem nada para ir servir ao Senhor. Hoje eu estava me lembrando disso. Então, pais, sejamos zelosos em cumprir e ensinar aos nossos filhos, não apenas por palavras, mas pelo que nós fazemos, pelas nossas atitudes diante do Senhor. Então, o zelo ensina muito ao filho. A segunda reflexão que nós queremos extrair desse texto é que para que a família seja abençoada por Deus, é necessário que os filhos tenham um coração voltado para Deus e aprendam a amar as Escrituras, assim como Jesus, como o texto nos mostra. O texto fala no versículo 42, quando Jesus completou 12 anos, aí já estava grandinho, né? Já adquiriu resistência suficiente para enfrentar o calor da viagem, a dificuldade. Ele subiu, ele foi para Jerusalém com os seus pais naquela peregrinação. E interessante que mais ou menos aos 13 anos de idade, o garoto, né, o judeu, ele era recebido na comunidade como filho da lei. E a partir desse momento, era exigido dele o cumprimento, a obediência aos preceitos do Senhor. Então veja que, antes de Jesus completar os 13 anos, aos 12, os pais já levaram ele ao templo. Quem sabe, foi a primeira, o texto não fala, que nós estamos fazendo uma reflexão, quem sabe foi a primeira vez que Jesus foi ao templo. A primeira vez que ele saiu lá de Nazaré, onde ele foi criado. Imagina a alegria e a emoção na viagem, de pensar, vamos ao templo. A alegria de estar na presença do Senhor. Amados, o ano passado, nós tivemos aqui um período severo, na pandemia, e algumas famílias não puderam estar na casa do Senhor. A família do pastor Robert ficou alguns dias em casa, né? A evangelista Andressa, a Letícia e o Henrique. Hoje eles estão visitando a igreja lá da sua sogra, né? Da mãe da evangelista Andressa. E eles ficaram em casa e não podiam vir. O dia que os pais falaram, pastor Robert e a evangelista Andressa falou, hoje nós vamos à igreja, o que aconteceu? Eles pularam de alegria. Foi uma festa em casa, nós vamos para a igreja. Quando os irmãos relataram aqui, foi um testemunho maravilhoso para a igreja. O que nós dissemos? Irmãos, vamos para a igreja, na alegria do Henrique e da Letícia. Olha que bênção. Prazer de estar na presença do Senhor, adorando a Deus. Então Jesus subiu ao templo. E o texto fala que termina a festa, os pais regressam para Nazaré. E eles não souberam, não perceberam que Jesus tinha ficado no templo. E eles percorrem a jornada de um dia.
Amados, um dia de caminhada numa caravana vai dar em torno de 30, 35 quilômetros, andando rápido. Uma média aí de 8 horas de caminhada, vai caminhar no máximo 40 quilômetros por dia. Né? Quem foi militar, né? Quem é militar sabe, eu já fiz caminhada de 40 por dia, é bem puxado. Uma caravana vai fazer 30. Então, depois de um dia de viagem, eles perceberam a falta de Jesus. Eu fico imaginando que quando a caravana parou, o texto não fala, mas eu fico imaginando, que eles organizaram, ó, vamos fazer acampamento aqui. Cadê Jesus? Pensando que estava no meio da caravana e procura. Entre os parentes e conhecidos, cadê Jesus? Não acharam Jesus. O que eles fizeram? Voltam para Jerusalém, atrás de Jesus, a sua procura. E aqui eu faço uma pergunta interessante. Por que Jesus ficou em Jerusalém? Por que ele não seguiu com a caravana? Será que foi rebeldia? Será que foi teimosia de Jesus de falar assim, eu vou esconder, deixa eles embora, eu vou dar um susto no meu pai e na minha mãe? Será que foi isso? Nada disso. Olha só, a Páscoa, que o texto fala que os pais subiram para Jerusalém, ela demorava de um dia para outro, 2 dias. Ela começava no final da tarde, do 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, era celebrada à noite, e já no dia seguinte, no segundo dia, começava a festa dos pães asmos. Durante 7 dias, comer pães sem fermento, porque o fermento é símbolo da corrupção, do pecado e da maldade. Então era para comer pão sem fermento, 7 dias, então já emendava. E o que acontecia? Os peregrinos que moravam mais longe, dizem os historiadores, que muito provavelmente, quando terminava o segundo dia de festa, eles já voltavam, porque o texto está falando que o costume de José e Maria era participar da festa da Páscoa. E terminou a festa, eles seguiram. Então Jesus continuou no templo, porque a festa não tinha acabado. Os pais, pensando que ele estava no meio da caravana, quem sabe Jesus ali tão maravilhado com a festa, possivelmente a primeira vez no templo, a caravana saiu, ele não percebeu e ficou ali no templo, porque a festa não acabou. A festa continuou. E nós, como igreja hoje, precisamos ter essa mesma alegria de Jesus, esse mesmo entusiasmo de estar na presença do Senhor, celebrando, porque a festa não acabou, igreja. Jesus subiu, foi preparar lugar, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, e a festa continua. Então, nos alegremos na presença do Senhor, porque o nosso coração precisa ter essa mesma alegria, esse mesmo desejo que Jesus teve, esse desejo intenso de continuar celebrando ao Senhor. José, então, e Maria retornam, e o texto fala que eles voltaram à procura de Jesus, para saber onde Jesus estava. E isso mostra a preocupação de José e Maria de saber onde estava Jesus. Os pais precisam saber onde andam os filhos. Tem pais que não sabem, tem pais que não se importam, tem pais que simplesmente não sabem nem quem são os amigos, nem por onde anda. Dá um celular para o filho e acha que já fez tudo, que vai monitorar o filho à distância. Qualquer coisa eu ligo para o meu filho. Os pais de Jesus voltaram à procura para saber onde ele estava, o que estava acontecendo. E onde acharam Jesus? Perambulando pela noite lá de Jerusalém, pelas festas, talvez mundanas que aconteciam dentro da cidade, os ajuntamentos. Não. Acharam ele no templo, como fala o versículo 46. Um lugar tão especial para Jesus naquele momento, que ele chama a casa de meu pai, como está no versículo 49. Ele chama o templo de casa de meu pai. Então, o lugar que você adora a Deus,
que você tem liberdade para cultuar ao Senhor, ali é a casa de adoração a Deus, é a casa do nosso Pai. E o que Jesus estava fazendo? Duas coisas interessantes que Jesus estava fazendo lá no templo. Ele estava ouvindo os mestres. A nossa geração tem dificuldade de ouvir. Filhos que não ouvem pais. O pai fala, o filho diz aham, dá as costas e vai embora. Alunos que não ouvem os professores. Funcionários que não ouvem seus patrões, seus chefes. Crentes que não ouvem seus pastores. Uma geração que tem dificuldade em ouvir. E muitas vezes deixa de ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus ouvia os mestres, aqueles que ensinavam a lei. Pensa no desejo dessa criança, 12 anos, Jesus era homem. Ele deixou o trono de glória, ele cresceu como um bebê, teve o seu desenvolvimento, ele precisou aprender como homem, como ser humano, as coisas que nós vivemos aqui na terra. Então ele aprendeu em casa e agora ele tem uma oportunidade. E ele ali envolvido em perguntar, em ouvir, saber o que os mestres ensinavam. Então ele ouvia e ele também interrogava. Ele fazia perguntas. Assim também, os nossos filhos precisam ser ensinados para ter esse interesse em conhecer e nós nos colocar à disposição para contar histórias bíblicas, para falar dos grandes heróis da palavra de Deus, para tirar lições práticas para a vida profissional, para a vida acadêmica. Minha mãe dizia: meu filho, você é servo de Deus não cola lá na escola, porque você está enganando a professora. Aí quando eu fui para a escola, o que os coleguinhas diziam? Não, quem não cola não sai da escola. Aí eu acrescentei uma frase a esse pensamento: não sai da escola, mas também não decola. Não passa em nada. Não passa no exame de admissão, não passa no vestibular, não passa num concurso público, porque não estuda, só cola. Está enganando quem? Não é verdade? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos. Dizer: meu filho, se dedique, se esforce, sirva ao Senhor, para Deus abençoar você na sua vida profissional, para abençoar no seu casamento, para abençoar na sua casa, seu futuro esposo, sua futura esposa. É o Senhor que nos abençoa. Eu louvo a Deus por ter sido criado, educado num lar cristão muito simples, mas cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus. Se não fosse o meu pai me corrigir nos momentos de rebeldia, hoje eu não estaria aqui como servo de Deus. Porque lá onde nós crescemos, em Ceilândia Sul, existiam muitos colegas, vizinhos, amigos assim conhecidos, que se envolveram com drogas, se envolveram com crime, se envolveram com todo tipo de coisa errada. Mas meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre nos corrigia. Então, ensine os seus filhos, para que eles tenham alegria em conhecer mais a palavra de Deus. E hoje de manhã o pastor Robert e a evangelista Andressa compartilhava comigo o interesse do Henrique. O Henrique tem 3 anos? 4 anos. O interesse do Henrique e da Letícia pelas coisas de Deus. Eu fiquei maravilhado. Até dizendo assim que chamaram para orar. O Henrique chamando para orar. Uma criança de 4 anos, que eles até derramaram lágrimas de ver o coração da criança voltado para as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. E que esse exemplo também aconteça em todos os lares na casa de Deus. Que aconteça com você. E se você amanhã constituir uma família e tiver filhos, que eles também sejam abençoados. Que seja uma família criada nos princípios da palavra do Senhor e o coração voltado para Deus, amando verdadeiramente as Escrituras. E por fim, para que a nossa família alcance a bênção, o favor do Senhor, é necessário que os filhos sejam submissos a seus pais. O filho que não aprende a ser submisso, ele vai ter dificuldade para o resto da vida. Tem adultos que precisam ainda aprender a ser submissos, porque acham que nunca vai ter uma autoridade sobre ele, que ele sempre vai mandar. Não. Sempre estaremos debaixo de uma autoridade.
Eu, quando garoto, às vezes minha mãe mandava fazer alguma coisa, e eu dizia, quando eu crescer, ninguém vai mandar em mim. Ô, engano. Aí eu descobri que depois que eu cresci, é mais gente mandando. Antes era só a mãe e o pai dentro de casa. Depois não, tem a professora, tem o patrão, tem o chefe, né? Depois você tem um diretor, e aí vai. Onde você vai, tem gente mandando. Você sai na rua, o policial está mandando, né? Ó, não faz isso aí, toca o apito, sai daí, não pode parar o carro. Cheio de gente mandando. Então, a submissão em casa é a primeira escola que nos prepara para a vida. Pais, vocês são mestres. Vocês que têm os filhos pequenos ainda, coração da criança é de quem chegar primeiro. Planta o evangelho. Ensina a palavra de Deus. Diga, meu filho, seja submisso a mim, porque é o primeiro mandamento com promessa. Diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que te prolonguem os dias. Nessa terra, foi a promessa de Deus para Israel, nessa terra que você vai ocupar. Lá em Efésios também diz, para os filhos obedecerem aos pais, porque honrar, respeitar, é o primeiro mandamento, com promessa que está na lei do Senhor. Então, todo pai, toda mãe, precisa passar esse princípio de submissão, de obediência. No texto sagrado, nós lemos que o pai e a mãe retornaram. E todo pai, toda mãe que perdeu o filho, ainda que por alguns instantes, eu já passei por essa aflição, de você procurar a criança e ela desaparecer. Quem já passou por isso? É terrível, né? Dá uma sensação, recentemente foi a irmã Carol, né? Com a Manu, e sumiu, e ela entrou em desespero e começou a gritar na rua. Todo pai, toda mãe, que passou por essa aflição de perder um filho, entende o que se passou no coração de Maria. Quando ela chega para Jesus e fala assim, meu filho, por que você fez isso com a gente? Fica até imaginando a cara dela de brava, né? Meu filho, né? Quem sabe ela falou assim, né? Igual as mães de hoje, né? Com aquela cara de nervosa, por que você fez isso? O teu pai e eu te procuramos aflitos. Amados, fala que encontrou Jesus depois de 3 dias. Prestem atenção. Eles caminharam um dia, não foi? Mais um dia para voltar. 2 dias para procurar, então. Passaram 2 dias procurando. Onde é que eles procuraram Jesus? Durante 2 dias. E depois que acharam no templo, eles procuraram em vários lugares. Quem sabe, de repente, Maria, peraí, mas tem a festa dos pães asmos lá ainda que está acontecendo. Vamos lá na igreja, aliás, no templo. Vamos lá no templo. Quando chega, encontra Jesus sentado entre os mestres, ouvindo, interrogando, eles maravilhados com a sabedoria, com a inteligência de Jesus. Então, eles chegam para Jesus, Maria chega para Jesus e faz essa pergunta, essa indagação. Por que você fez isso? Como dissesse assim, por que você fez esse mal para a gente? E Jesus respondeu, cuja resposta mostra o senso de responsabilidade e de amor a Deus. Ele falou assim, Jesus até ficou surpreso, ele disse assim, vocês não sabiam que me cumpria, que era meu dever estar na casa de meu pai? Olha só, eles imaginaram, quem sabe, que Jesus, como uma criança de 12 anos, estivesse brincando com outras crianças. O que Jesus fez então? Ele superou as expectativas dos pais. Enquanto os pais estavam procurando na rua, ele estava no templo, buscando conhecer mais da lei de Deus. Filhos, surpreendam seus pais em obediência, em temor. Se o pai mandar fazer alguma coisa, ou a mãe, faça mais. Porque Jesus tinha esse senso de responsabilidade, mesmo sendo uma criança com 12 anos de idade. É um grande exemplo para nós, de amor, de dedicação, de submissão a Deus. E depois, então, dessa palavra, Maria não entendeu muita coisa, mas guardou no coração. O texto fala que Jesus, então, não permaneceu mais ali. Ele foi para Nazaré com os seus pais, porque ele era submisso aos pais.
que Deus constituiu aqui na terra. Submissa a Deus, Pai Celestial, mas também submisso aos pais. Os pais são autoridade que Deus constituiu sobre a vida dos filhos. Eu costumo dizer que boca de pai e de mãe é boca de profeta. Acho que eu já falei isso daqui. Às vezes o menino está fazendo alguma coisa errada, subindo num lugar alto, e a mãe fala, meu filho, toma cuidado, senão você cai. Não te falei. Porque o pai e a mãe estão vendo o perigo. Está alertando, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Ou o pai, ou quem cuida de você, quem mora com tio, né? Ou mora com outro parente. Enfim, boca de pai e de mãe é boca de profeta. Então, Jesus demonstra, sim, pelo seu exemplo, a obediência aos pais. E nós, filhos, devemos imitar ao Senhor Jesus na obediência, na submissão, no temor, no respeito aos pais, para que nós possamos viver bem nessa terra, possamos ser abençoados. E nós concluímos essa mensagem com a seguinte reflexão: a família de José, Maria, Jesus e os demais filhos foi uma família abençoada, não apenas porque Jesus nasceu naquela família, naquela casa, mas também, como fala os versículos 40 e 52, do crescimento de Jesus. Todo pai quer ver a criança crescer, não é isso? Crescer, se desenvolver, se tornar um adulto bem-sucedido, abençoado. E o texto fala que Jesus crescia em estatura e se fortalecia. É sinal que naquela casa tinha alimento, tinha provisão, tinha saúde. Deus abençoava, mesmo sendo uma família humilde, mas Deus dava provisão. Jesus crescia em sabedoria, conhecimento, entendimento, graça de Deus para entender as coisas, porque a bênção do Senhor era sobre aquela casa. E diz que a graça de Deus estava sobre ele. O favor e a misericórdia do Senhor eram derramados sobre aquela casa, sobre o filho, ou sobre os filhos, também em razão da obediência dos pais. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio, que Deus é um Deus zeloso, que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam, que guardam a sua lei. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.